Olá galera, tudo beleza? Então hoje, passada a nossa P1, nós damos continuidade no conteúdo de Sociologia. Nós vimos lá a relação entre as grandes três revoluções que marcam a modernidade, sendo elas a Revolução Científica, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que mudaram a percepção de sociedades. Por quê? Porque lá no contexto ainda da Revolução Científica, já existia o renascimento cultural. E o renascimento cultural também permitiu a expansão urbana. Então as cidades, os grandes centros urbanos, começaram a fazer parte do desenvolvimento da Europa. E Auguste Comte, francês, que aparece ali no século XIX, vai pensar, influenciado pelo iluminismo, esta nova sociedade. E então ele vai criar a sociologia, e uma das suas principais intenções vinha da necessidade de pegar o método científico aplicado às ciências da natureza e transportar este mesmo método científico para a análise sociológica. Então assim ele cria a sociologia. A sociologia, ela não é apenas um campo de reflexão sobre a sociedade. A própria filosofia já fazia isso, já propunha uma série de reflexões sobre o desenvolvimento da sociedade, e também não é história, porque a história ela vai descrever a relação entre os fenômenos e vai propor interpretações e algumas projeções para o futuro. Porém, a sociologia ela vai tentar intervir dentro de uma sociedade. E para isso ela vai compreender sim o aspecto filosófico, histórico, econômico, psicológico das sociedades. Porém, a sociologia ela traz um elemento fundamental com relação às ciências humanas, que é muito parecido com aquele fundamento do direito, que é o de desenvolver uma praxis política. O direito ele tem um impacto prático, porque ele vai articular a relação entre Estado, entre o aparelho que mantém uma justiça, uma jurisprudência, e os interesses dos indivíduos ou de grupos, né? Então, o direito ele tem esse aspecto da ciência humana que intervém na realidade. E a sociologia ela também vem com essa proposta de intervenção na realidade, de apresentar estatísticas, de apresentar análise sobre uma determinada conjuntura política, etc. Por exemplo, a sociologia não é muito valorizada hoje em dia no contexto acadêmico, porém, num contexto desse de pandemia, seria muito importante sociólogos com análise sobre as condições de favelas, condições de periferia, apresentarem um panorama de como as políticas públicas deveriam funcionar. Então, se os sociólogos tivessem sido ouvidos há algum tempo, isso não seria tão problemático, porque existiria uma projeção muito melhor para um campo de ação. Mas, enfim, fazendo esse parênteses para vocês entenderem por que a sociologia, lá desde o Auguste Comte, traz essa intenção de intervenção social, tá? E o Comte ele traz a ideia do positivismo, e a ideia do positivismo está atrelada à teoria dos três estados. E é isso que nós vamos falar no próximo slide aqui. O Augusto Comte ele vai fazer uma interpretação do processo civilizacional. Para ele, o processo civilizacional ele passou por um conjunto de etapas que progrediram, e essa palavra é muito importante, porque positivismo e progresso representam praticamente a mesma coisa dentro desse contexto. Hoje a ideia de progressivo, de ser progressivo, compreende muito mais, mas vamos deixar isso para uma outra conversa. Tá? Mas no contexto do Auguste Comte, e que impactou e influenciou muito das organizações republicanas, sobretudo aqui no Brasil, tá? Traz essa compreensão de que a história ela passou por um processo gradativo de melhoramento, de progresso. Tá? Isso veio um pouco da influência que Auguste Comte tinha do pensamento iluminista. E lembrem-se lá, já falei para vocês em outro contexto, que o iluminismo ele é este entusiasmo com a razão, ou seja, a compreensão de que o pensamento científico racional ele permearia todas as sociedades, ajudando no desenvolvimento das mesmas. Tá? Então, para o Comte, de maneira figurativa, a história da humanidade ela é muito parecida com o desenvolvimento de um indivíduo. Então vejam bem, pensem um indivíduo desde o seu nascimento até
a sua idade adulta, né? Quando você é criança, que você está descobrindo o mundo, você ainda tem o seu aparelho cognitivo sendo desenvolvido, é muito mais fácil que você seja conduzido a partir de fábulas, de elementos figurativos, lúdicos, né? Aquilo que que a pedagogia gosta de chamar de lúdico. Então você vai explorar o lado mais fantástico, mais deslocado da realidade, porque você está trabalhando, forçando a imaginação de uma criança. Para o Comte, a sociedade ela passa pelo mesmo processo. Lá na antiguidade, o pensamento teológico ou fictício, aqui é fictício, tá? Era para ser, deixa eu corrigir aqui já, né? Fictício. Tá? O aspecto fictício ele é muito mais importante para uma criança, porque ela não tem ainda desenvolvida tanto elementos que são racionais, abstratos, porque ainda se está nessa fase de desenvolvimento. Então, quando o Comte ele traz a ideia de que o pensamento ocidental, principalmente a sociedade ocidental, ela tem lá no seu início, na sua gênese, essa característica mítica, ele está entendendo que o processo civilizacional ele passou por etapas. Chegando ali no final do Império Romano, nós já temos a presença do pensamento metafísico ou religioso, também metafísico, que traz a abstração dos princípios. Então, a sociedade ela já está se encaminhando por uma outra forma de entendimento, que não é aquela meramente teológica ou ficcional. Agora, ela parte de pensamentos abstratos, leis da física, leis de entendimento da natureza. E, por fim, o estágio positivo é quando o pensamento racional ele estaria presente em todo o aparato sociopolítico, ou seja, todas as pessoas elas pensariam a partir do horizonte teórico da ciência. E aqui, para o Augusto Comte, ele entende a ciência como algo que sempre apresenta resultados que são assertivos. Por isso, pessoal, que agora, a partir disso, eu quero levantar com vocês um questionamento que é muito importante, que é a ideia de que existe dois tipos de positivismo. Um primeiro positivismo é esse, né, que defende uma ciência que ela é sempre assertiva, que ela sempre está acima das outras interpretações, e uma ciência que ela se considera positivista do ponto de vista de buscar o entendimento positivo da natureza. E aqui, pessoal, a ideia de positivo para nós soa algo para cima, legal, né? Algo agradável. Mas, para a discussão filosófica, a palavra positivo ela surge lá ainda no período romano com a ideia de positivo e negativo, que também existe na física, que é a ideia de algo que é físico e algo que não é físico, algo que eu possa compreender, que eu possa controlar e algo que eu não posso controlar. Então lembrem lá dos polos de uma pira, né? Positivo e negativo, que eles se unem porque você tem relação ali com as forças, né? Então, essa ideia de positivo é algo que eu possa compreender e descrever, é algo que está claro. Daqui, só para vocês entenderem, existia uma corrente teológica lá no início da Idade Média chamada de cristianismo, né? Ou teologia negativa. Por que teologia negativa? Porque entendia-se que não era possível você conhecer Deus, porque Deus está deslocado dessa realidade que nós habitamos. Então, existe uma relação de teologia negativa. Eu acredito que exista, porém eu não posso compreender, porque existe aqui a questão do limite epistemológico. Eu não posso conhecer Deus, então eu não falo sobre Ele. Tá? Eu apenas vivo conforme os desígnios daquilo que eu conheço. Então, é nesse sentido, a metafísica ela seria substituída pelo pensamento positivo, que ele pensa apenas o campo de sentido ao qual eu posso intervir. Eu não vou ficar pensando em questões metafísicas para além do mundo físico, porque eu tenho que cuidar de uma realidade para engendrar, desenvolver e intervir. Tá? Então, existem duas formas de pensamento positivo. Essa, que ela é reducionista, e a outra que ela é um pouquinho mais humilde do ponto de vista, olha, a ciência ela é importante, porém ela pode cometer equívocos. Lembre-se também que o Augusto Comte ele não viu
os desdobramentos da Guerra Fria, como uma iminente guerra nuclear, porque a ciência ela também produz aparatos nocivos, né? Pela primeira vez na história da humanidade, no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, o homem ele se deflagrou com a possibilidade de arquitetar a própria destruição, a própria extinção. Antes, essa ideia de uma extinção, de um fim da humanidade, vinha de uma força externa, do apocalipse, uma pandemia. Tá? Agora, nós percebemos que o homem, com sua própria capacidade técnica, ele pode promover o fim da sua existência. Tá aí o aquecimento global para provar essa tese. Tá? Então, essa ideia do positivismo como algo que melhoraria a sociedade é abandonado. Então, o positivismo do Auguste Comte, ele já é ultrapassado. Mas por que nós estudamos ele? Porque ele é muito importante do ponto de vista da influência que ele teve com relação à organização política. Né? E aqui nós temos, para provar isso, a máxima da bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, que surge lá no início da República, tá? Em 1889. Então, essa bandeira, que ela foi projetada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos, né, com o desenho de Décio Vilares, é inspirado na antiga bandeira do Império, que foi desenhada pelo pintor francês Jean Baptiste, sendo que a esfera azul celeste é a divisa com a inscrição Ordem e Progresso, e está no lugar da coroa imperial, né? E dentro da esfera está representado o céu do Rio de Janeiro com a constelação do Cruzeiro do Sul às 8h30. Por que Rio de Janeiro? Porque era a capital naquele período, né? Não existia Brasília ainda, tá? Então, esta bandeira ela tem uma influência do positivismo de Auguste Comte, tá? Porque os militares naquele momento, eles eram todos positivistas. Eles acreditavam nessa ideia da ordem, né, de uma força que organizaria a sociedade e de um progresso que aproxima a ciência como base, fundamento, a ciência positivista aqui no caso, tá? Mas por que nós estudamos então o positivismo de Auguste Comte? Porque ele ainda faz parte do imaginário coletivo das pessoas. Essa ideia de que a ciência ela daria conta de vários aspectos da realidade, tá? Porém, tudo isso foi superado. Só que a proposta de entendimento da sociedade que o Auguste Comte traz de uma sociologia que ela intervém, que ela atua do ponto de vista institucional, que ela aproxima poder e conhecimento, poder e processo educacional, ela se tornou algo operacional dentro da sociedade. Então ele teve uma certa influência sim, principalmente na organização sociopolítica e também vamos lembrar que lá na Revolução Francesa, né, e o Auguste Comte ele é fruto desse processo, você tem também a compreensão de que nesta nova sociedade, neste Estado moderno que rompe com o absolutismo, do pensamento republicano dependeria de toda esta homogeneidade social e institucional, onde a educação ela se articularia com a saúde, que se articularia com o aparato jurídico, que se articula com a execução do Estado, né, o poder executivo. Tá? Então, pessoal, a princípio é isso, só para vocês entenderem qual que é a importância do Auguste Comte e como ele compreendeu e como ele contribuiu para o processo histórico. Aliás, a história, a historiografia, até pouco tempo atrás, ela era positivista, porque ela compreendia a história a partir de desdobramentos que eram ininterruptos, sempre com uma sociedade melhor. Hoje, a história ela não pensa dessa forma, tá? Porém, por muito tempo, houve essa influência da história a partir da análise positivista. Eu sei porque eu aprendi história lá na escola com esse pensamento de que os eventos históricos eles são resultado de uma sociedade inferior que ela vai se melhorando, quando nós sabemos que não é assim. Nós abandonamos o conceito de utopia como praxis política há muito tempo e já temos muito mais próximo a ideia de distopia, né? Porque existiu esse distanciamento do entusiasmo da razão. Por isso que é interessante nós defendermos um positivismo científico que sim, contrapõe a pós-verdade, né? Essa ideia de relativizar a verdade. A pandemia é só uma gripezinha, né? Então, isso é uma forma de relativizar a ciência, relativizar dados científicos. Então, eu tenho que tomar cuidado com o positivismo que exalta demais
a razão, como se nós pudéssemos melhorar, construir uma sociedade melhor apenas com poucos agentes, como a ciência, sem a intervenção e a participação dos cidadãos. E também temos que entender que esse tipo de positivismo, ele não é o mesmo positivismo de um cientista que está buscando a verdade, que está buscando compreender o mundo e apresentar informações fidedignas e resultados que ajudem na organização das sociedades, porém sem esta ânsia de construir uma sociedade gradativa sem a compreensão de todos os participantes. Beleza, pessoal? Então, é isso. Até a próxima aula. E surgindo alguma dúvida, basta me encaminhar lá pelo e-mail. Beleza, galera? Até mais. Um abraço.